Oferecimento Autoescola Prisma. Olá, hoje eu converso com o ex-deputado e atual professor da Rede de Ensino Público do Distrito Federal, Rogério Ulisses. Obrigado pela participação, Rogério. Eu que agradeço, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Para começar a entrevista, eu quero que você fale um pouquinho da sua vida durante os anos que você esteve na Câmara Legislativa do DF. Pois não. Eu fui eleito em 2006. Nós tivemos 14.975 votos, o que configurou a maior votação proporcional do Distrito Federal numa região administrativa. Esses votos praticamente eu tive na região administrativa de São Sebastião. Então, percentualmente, foi a maior votação até os dias atuais. Nenhum parlamentar do Legislativo local atingiu 30% em nenhuma região administrativa até os dias atuais. Foi um mandato popular, um mandato que tinha por metodologia ouvir a população e, a partir dessa consulta popular, estabelecer as prioridades. Nós atuamos em todos os bairros, fizemos uma verdadeira revolução, foram muitas obras em todas as áreas, na área de trânsito, na área de infraestrutura, na área educacional, na área de infraestrutura esportiva. Nós fizemos uma verdadeira revolução em 4 anos em São Sebastião. O nosso mandato foi do ano de 2006 ao ano de 2010. Em 2010 eu concluí o mandato. Por um problema partidário, eu não tive a oportunidade de concorrer à reeleição e retornei à sala de aula, onde estou até os dias atuais, dando aula na cidade de São Sebastião, onde resido desde os 5 anos de idade. Então, atualmente, os gestores, os políticos estão falando que o atual momento político de Brasília não é bom porque Brasília está com um déficit financeiro. Eles falam que não podem mais ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal e que estão em época de vacas magras. Pela sua experiência política, você concorda com isso? Olha, o que eu acho que está faltando em gestão não é recurso. O que está faltando em Brasília não é recurso. O que falta em Brasília é gestão. Esse governo ele se demonstra incompetente desde a posse. Nós temos hoje, na verdade, se nós pegarmos um único dado, se você pegar a frota de veículos que nós temos no Distrito Federal e comparar com a frota de veículos que nós tínhamos em 2006, por exemplo, você vai perceber que a frota de veículos aumentou exponencialmente. Naturalmente, que a cobrança de IPVA também aumentou. Isso vai pegar um único imposto. Então, ou seja, Brasília hoje tem mais recursos do que nós tínhamos no passado. O que não tem hoje é gestão, é projeto, é diálogo com a comunidade. Nós temos um governo incompetente, um governo que não tem articulação política, um governo que não tem projeto, um governo que não sabe executar, um governo que não tem marca. A única marca que esse governo estabeleceu até o momento é a derrubada de casas, como se isso fosse resolver o problema do Distrito Federal. Em todas as áreas, esse governo demonstra um total apagão de gestão. Na saúde, na educação, na segurança, no transporte, não existem obras e não existem projetos. Eu acredito que esse governo, o governo Hollenberg, será lembrado como o pior governo de Brasília. Na história do Distrito Federal, não houve até o momento governo tão ruim, tão incompetente e tão mentiroso como esse. Em 2009, precisamente em setembro de 2009, Brasília passou pela maior crise política e econômica até então, quando foi deflagrada a Operação Caixa de Pandora, que foi organizada pela Polícia Federal, e vários deputados estiveram envolvidos através de declarações e de gravações do Val Barbosa. Seu nome foi citado, você teve, enfim, um prejuízo enorme até os dias atuais. Verdade. Eu queria que você comentasse um pouquinho de toda essa polêmica e como que está andando esse processo atualmente. Eu até te agradeço a oportunidade de tratar sobre esse assunto. Porque geralmente as pessoas acusam, mas na hora de não sentar ou de dar mais declarações, somem, né? Lá se vão, na verdade, 7 anos da minha vida em que eu venho lutando para comprovar a grande mentira, e a grande injustiça que foi cometido com o Rogério Ulisses. Eu era um parlamentar jovem, atuante, com um mandato que vinha dando muito certo. Eu consegui levar muitas obras para a minha base eleitoral. São Sebastião passou por uma verdadeira revolução naquele período. E, infelizmente, eu tive meu nome falado numa conversa na qual eu não estava presente.
E o fato de ter tido o nome falado me gerou uma série de problemas políticos, pessoais, enfim. A vida passou por uma série de dificuldades. Graças a Deus, o tempo passou e eu tenho conseguido comprovar a minha total inocência. Já obtive uma série de vitórias nesse processo de lá até aqui e cada ano eu tenho conseguido avançar um pouco mais. Já conseguimos comprovar, primeiro, que não houve nenhuma prova, nenhuma comprovação, nenhum ato ilícito. Não há nenhuma gravação, não há nenhuma filmagem, não há nenhuma evidência de que eu tenha cometido algum ato ilícito durante o meu mandato. Muito pelo contrário. Recentemente nós tivemos um habeas corpus comprovando que não há nenhuma prova contra mim. Então a minha expectativa é que muito em breve, se Deus me abençoar, essa página será virada e eu poder retomar a minha vida. Porque desde 2009 para cá, que eu venho enfrentando inúmeras dificuldades em função desse processo. Mas tenho muita esperança, e muita esperança mesmo, de que muito em breve a verdade vai prevalecer e a minha inocência ela vai se tornar transparente. Será indubitável. Eu tenho certeza que muito em breve, porque não é correto. Você não pode condenar uma pessoa sem provas. Isso é injusto e é isso que eu tenho comprovado. Tudo o que eu quero é que a gente faça uma análise individual, que meu caso seja diferenciado dos demais, para que eu possa comprovar indubitavelmente. Não há uma prova sequer contra mim. A primeira medida deles foi busca-apreensão, e nesse momento você esperava que a investigação, que ela corresse de forma diferenciada por esse motivo? Olha, tudo que eu esperei desde o início é que a justiça fosse ágil, fosse célere. Infelizmente, a justiça no nosso país é muito lenta. Você tratou da busca e apreensão. Eu sofri uma busca e apreensão na minha casa. Nada. Nenhum item da busca e apreensão me compromete. Então, ou seja, algo que era para me acusar se tornou algo que me defende hoje. Não há uma prova. A gente está vendo inúmeros processos acontecendo nesse país, inclusive na Operação Lava Jato, em que você tem um elenco de provas que comprovam de fato que houve ilícito. No meu caso, não há. Então é por isso que eu retomo aqui e te agradeço essa oportunidade. O que tem acontecido nos últimos tempos para cá é que eu tenho conseguido comprovar a minha inocência. E vou lutar por isso até o último dia da minha vida. Eu vou comprovar e vou deixar claro que o que aconteceu comigo foi uma perseguição. Bom, para finalizar, em entrevista ao Jornal daqui com a diretora e também jornalista Poliana Costa, você citou que você iria concorrer às eleições se o público quisesse que você concorresse. O que você quis dizer naquela entrevista? Você vai fazer uma pesquisa popular, é isso? Eu tenho a seguinte filosofia de vida. Quando eu entrei na vida política, eu fiz uma campanha extremamente pobre, sem recursos, sem doação, enfim, uma campanha limpa. Então eu fui eleito pela vontade popular. O que me garantiu o mandato de deputado distrital foi a vontade popular. Durante os 4 anos do meu mandato, eu correspondi às expectativas daquela vontade popular. Esses dias, recentemente, eu encontrei um panfleto de campanha onde eu pude comprovar que todos os itens que eu fiz como promessa de campanha, eu cumpri e fui além. Então, o nosso mandato ele teve resultados práticos para a população. Nós transformamos São Sebastião, nós melhoramos a qualidade de vida daquela cidade. Eu tenho certeza, eu tenho esperança de que vou conquistar a minha inocência em breve. Mas eu me distanciei da vida pública. Hoje eu levo uma vida, sou professor, cuido dos meus filhos, levo uma vida pacata. Eu acho que se algum dia eu for retornar à atividade política, a primeira coisa que eu devo fazer é uma consulta popular. Eu acho que uma pesquisa popular é que deve dar a oportunidade da população se manifestar se o Rogério Ulisses deve ou não voltar para a política. Se o Rogério Ulisses pode ou não ser útil novamente. E hoje tem um fator interessante. As pessoas podem comparar o trabalho que eu fiz com o trabalho que está sendo realizado atualmente. Se as pessoas acharem que o nosso trabalho foi melhor do que o que está sendo realizado atualmente, naturalmente elas vão se manifestar. E eu acho que é essa comparação que deve predominar. A minha vontade é consultar a população para que ela avalie o que nós fizemos e o que está sendo feito agora. E quem vai dar o resultado final é a população do Distrito Federal. Eu só retomo a atividade política se a população achar que devo. Se a população achar que não devo, eu continuo a minha atividade do ponto de vista educativo, continuo cuidando da minha família, sem problema algum. Mas acho que o primeiro passo é consultar a população, principalmente
à população de São Sebastião, que me conhece, que sabe como foi o nosso trabalho e que compara o que nós fizemos com o que está sendo feito agora. Obrigado pela entrevista, Rogério. Agradeço. Nós ficamos por aqui. No próximo programa, eu converso com o lutador de artes marciais mistas, Ricardo Saldanha. Obrigado pela companhia. Muito obrigado.